Tudo bem, pessoal? Nós estamos retomando o nosso estudo. Eu senti, nesse período do intervalo entre o último encontro e esse, a necessidade de fazer o trabalho, a partir de agora, um pouco mais resumido, porque senti que a gente já conseguiu trabalhar os pontos essenciais para fazer a interpretação dos tópicos do livro. E tem muita coisa, ao menos nessa parte em que a gente se encontra, que é do campo prático e até no campo de opinião do autor. Então, senti que existem algumas partes que não são interessantes para o nosso estudo nesse momento, e a partir disso, eu resolvi pinçar os itens, os tópicos que eu achei mais relevantes, diretamente os tópicos que geralmente a gente faz as pausas para comentar, para fazer alguma reflexão. Eu já fui fazendo esse material prévio e já destacando aquilo que eu acho que é essencial. E como eu sempre coloco, né? Eu procuro, eu peço bastante intuição, e esse trabalho me foi recomendado, me foi proposto pela espiritualidade. Então, muita coisa do que eu acho que é importante, às vezes não é, e talvez tenha faltado no material alguma coisa que a espiritualidade julga importante. Então, esse nosso encontro de hoje vai ser para experimentar essa metodologia, que eu espero que funcione. E vamos testar, vamos seguir. Para mim, aparentemente ficou legal, mas vamos fazer aqui o nosso exercício prático. Então, retomando de onde a gente parou, o assunto do capítulo do livro ele tratava sobre a formação de um grupo espírita, e nós paramos comentando, isso era o comentário que a gente trazia, a respeito da importância do centro espírita para nos ajudar na formação do nosso ser. Então, aquilo que a gente aprende, que a gente experiencia dentro do centro, leva para fora, para que nós não sejamos uma pessoa dentro da casa espírita e outra pessoa fora da casa espírita, porque ali é o espaço no qual a gente constrói aquela imagem e busca construir as ideias nobres, as condutas realmente focadas na compreensão, na empatia, no amor. Mas é difícil sustentar esse modo de ser fora do centro espírita quando chegam os desafios que tocam nossos sentidos. Que pessoas que a gente vê, situações que a gente enfrenta com todos os potenciais do corpo físico. Porque, em geral, é muito simples, tá? É mais simples a gente enfrentar as coisas no centro espírita devido à proteção, à inspiração, e a gente não enxerga efetivamente tudo o que acontece na espiritualidade. É, Algumas pessoas, mesmo com a mediunidade, não enxergam, é bem comum. Eu mesmo, particularmente, não enxergo tudo, então o que a gente vê é muito pouco, então fica mais tranquilo de lidar. Agora, quando nós estamos aqui na vida física, no dia a dia, em tendo nossos sentidos totalmente à disposição, a visão perfeita, a audição, a gente é afrontado em todos esses âmbitos. Então essa é a nossa dificuldade, né? Moldar no dia a dia aquilo que a gente aprende no centro espírita. Então a gente parou comentando a respeito disso, fazendo essa reflexão, e o livro propriamente, o tópico que tinha terminado dentro do assunto grupo espírita, era sobre fazer reuniões de estudo enquanto se prepara a formação de um grupo espírita. E nós também puxamos o assunto de que o estudo em forma de reciclagem, de aprimoramento, ele deve ser uma questão constante dentro do grupo espírita. Então, no nosso grupo em especial, sempre que existiu alguma necessidade, alguma pausa, alguma ocorrência, o tempo que teoricamente seria ocioso, nós convertemos em estudo. Então isso é muito bacana, e todo mundo observa os resultados que a gente teve com essa conduta. E eu sinto que essa nossa proposta de fazer
estudo do livro Diálogo com as Sombras também está dentro disso, de uma necessidade de equalizar e alavancar alguns pontos, e a partir de uma necessidade, de uma importância que se dá para o nosso grupo, eu acredito, espero e desejo muito que também venha a ajudar, a contribuir com outros grupos, com outras pessoas, pessoas que ao menos têm alguma curiosidade a respeito do espiritismo, de reunião mediúnica, e por essa razão que os vídeos estão disponíveis e que eu costumo pedir para compartilhar, para curtir, enfim, para divulgar. Então é nesse intuito de confiar realmente no que a espiritualidade vem fazendo por nós, nos auxiliando, e deixar que essa mensagem chegue. Se ela for boa, que ela frutifique. Então vamos retomar no nosso estudo sobre reuniões de estudo em grupo. Os encarnados se beneficiam dela, como também os seres desencarnados, que certamente começarão a ser trazidos pelos benfeitores espirituais para aproveitarem os ensinamentos ministrados. A gente já começa aqui num tópico bacana. Nós tivemos uma reunião interna de debate e discussão, e momentos antes de fazermos essa reunião, e ela foi por vídeo, aqui utilizando computador, celular, etc. Momentos antes me foi mostrado que a nossa reunião ela estava sendo transmitida nas dependências do nosso centro, como se houvessem projetores, justamente para compartilhar o conteúdo com os espíritos que ali frequentam, alguns por curiosidade, alguns por necessidade, alguns por embate para com as atividades que a gente realiza. Mas isso realmente foi mostrado para a gente, de que a nossa reunião de discussão, de reflexão, ela estava sendo projetada. E a gente, claro, nas reuniões presenciais a gente nota isso sempre, mas eu achei muito interessante e curioso observar essa ocorrência numa reunião virtual. Eu achei muito legal. E é só a gente pensar, né? Se enquanto encarnados nós temos meios de transmitir e retransmitir um conteúdo por múltiplas plataformas, quem dirá a espiritualidade com seus recursos tecnológicos, pelo menos 5 décadas ou um século adiante de nós. Isso está muito além do que a gente conhece de tecnologia. Então, achei muito legal e senti de compartilhar aqui. Esse período de estudo ainda é muito útil para afinar o grupo, ajustar seus vários componentes, revelar as tendências e potencialidades de cada um, e até mesmo por um processo natural de seleção, excluir sem atritos ou desgosto aqueles que não se sentirem em condições de se entregar ao trabalho, que exige certamente renúncia, dedicação, assiduidade, tolerância, estudo e amor. Acho que tudo para a gente acaba sendo aprendizado, porque temos pessoas que têm essa dedicação, esse compromisso no trabalho presencial, mas quando se trata de estudar ou de a gente reunir para uma questão mais teórica, parece que fica desinteressante. Então, é uma dificuldade que eu sinto que nos cabe aprender a administrar. A gente não pode exigir mais do que as pessoas podem oferecer, mas também a gente não pode deixar de pedir sempre um pouco mais, nessa condição de evolução, de aprimoramento, até porque, em última instância, nós desejamos que todo mundo cresça, todo mundo evolua, e é isso que a espiritualidade espera da gente no nosso dia a dia, e o propósito da encarnação é simplesmente esse. E tem vindo muito, né, nas minhas reflexões, nos diálogos que são realizados no centro, nas orações, nas meditações prévias e posteriores, a questão da fé raciocinada, no sentido de fé e razão, a fé enquanto mais no campo do sentimento, do amor,
das ideias nobres, aquilo que no André Luiz, no livro Mundo Maior, ele vai chamar de terceiro andar da casa mental, a fé nesse campo das ideias sublimes, ou dessa região em que a gente busca a renovação, e a razão nos trazendo aqui para o presente, para as nossas condições e para o segundo andar da casa mental. Então eu senti, foi bem revelado dentro de mim, essa visão da fé raciocinada utilizando esses dois andares, ou esses dois patamares cerebrais, neurais e espirituais que o André Luiz nos falou sobre a casa mental. E para quem não conhece o assunto, eu recomendo realmente assistir vídeos, tem muitas palestras, tem livro específico sobre isso, livro que mistura conteúdo da neurociência, anatomia, com o estudo espírita. Um dos coautores é o Décio Andoli Júnior, tem a Ervênia, enfim. O livro ele é bem conhecido, vai ser fácil de encontrar. Mas eu gostei dessa visão da fé raciocinada. E o desenvolvimento da razão está ligado diretamente à nossa inteligência, à nossa capacidade de raciocinar, de concatenar as ideias, de trabalhar. Então, o estudo ele é importante, ele é uma premissa para que nós consigamos acessar com mais qualidade o terceiro andar da casa mental, para expandir a nossa fé e cada vez mais a gente conseguir agregar conteúdo dentro de nós e termos cada vez mais conteúdo para dialogar com as entidades que se apresentam no centro. Então, são as duas asas que o Emmanuel coloca, que o Livro dos Espíritos coloca, que é o amor e a sabedoria. Não tem como a gente querer alçar voo só com uma asa, só com o amor, por exemplo. Tem que andar junto. Com relação aos estudos, não deve subsistir, ou seja, não deve ter nenhuma preocupação com o tempo despendido nesse trabalho preparatório, que poderá ser mais longo ou mais curto segundo o grau de conhecimento de seus componentes, a boa vontade e dedicação de cada um. Eu senti a importância de trazer esse ponto do livro justamente por causa desse estudo aqui, que ele me veio no seguinte sentido de não se preocupa com quantos vídeos serão. Vamos trabalhar, vamos explorar, vamos trazer tudo o que é necessário. Mas também não vamos desperdiçar o tempo da espiritualidade, o meu tempo e o seu tempo. Então, enxergando que é possível, que é interessante a gente dar uma resumida, é o que nós vamos fazer. Mas sem perder a qualidade de nós fazermos essa pausa, termos aqui nossas reflexões e extrairmos aquilo que eventualmente na leitura do dia a dia, que é um pouco mais corrida, a gente deixa passar. Então, senti a importância de trazer esse ponto por causa disso, para a gente, para o nosso estudo. Aqui é do livro, tá? O que nós vamos ler, não foi eu que escrevi, não é não é nenhuma crítica ou imposição para que todos assistam os vídeos. Os impacientes deixarão o grupo espontaneamente, em processo de exclusão natural. Talvez em outra oportunidade, mais adiante, resolvam dedicar-se com maior entusiasmo e firmeza. Tarefas como essas não podem ser impostas nem forçadas. Tem que se apoiar num impulso interior, no desejo de servir, de apagar-se, se necessário, dentro da equipe, de modo que os resultados obtidos sejam impessoais, coletivos, não creditáveis exclusivamente ao trabalho individual deste ou daquele componente do grupo. Quem não estiver disposto a aceitar essas condições não está preparado para o trabalho. Aqui acho que é muito uma visão para o grupo em geral e não, acho que está muito além de falar apenas para o estudo. Isso aqui vale para a reunião mediúnica como um todo, para um trabalho de uma entidade coletiva. E é interessante que a própria visão, até econômica, está nos conduzindo cada vez mais
para andar em grupo, de forma coletiva. E o que a gente muito tem ouvido das pessoas que pregam uma economia, um modo de ser mais justo, equilibrado, é nós trabalharmos para substituir a competição pela cooperação. Então essa necessidade que a gente tem de querer aparecer, de se destacar, de se colocar numa posição acima, é um resquício, é um condicionamento nosso de egoísmo, de competição, de se achar o melhor. Mas a grande lição, e a gente vê pela renúncia dos grandes mestres espirituais, é de se apagar para fazer crescer a mensagem, a obra, o coletivo. Então nós sabemos muito bem, frisamos sempre isso no grupo que a gente integra, que o trabalho não é nosso. A gente é agraciado, abençoado por poder atuar numa ramificação de um trabalho que é muito maior do que a gente enxerga, compreende. Então, querer se destacar por fazer parte do trabalho é se apropriar de algo que não nos pertence. Então, esse apontamento que está aqui na tela é só para nós seguirmos a ideia do livro, que ele fala que após o período de estudos e de nivelamento entre as pessoas, seria o momento de estruturar o perfil do trabalho a ser desenvolvido. Então vamos só lembrar que o autor está colocando o caso de um grupo inicial, em formação, que está começando um novo grupo. Mas eu vejo para a gente aqui um espaço de reflexão no seguinte sentido, que cada vez que a gente se aprimora em algum assunto, as oportunidades de trabalho dentro deste assunto, elas chegam. Então nós percebemos ao longo dos anos, a cada ciclo de estudo e aperfeiçoamento, que a espiritualidade aproveita a chance não só para nos treinar, é claro, isso é o de menos, mas para desenvolver realmente o resgate necessário. A gente aprende junto, mas a chance vem. E claro que sempre que a gente vai fazer algo novo, nós temos que sair da zona de conforto. Então é desafiador, e coisas que nós fazíamos bem podemos deixar de fazer, e eventualmente nós vamos descobrir uma capacidade de fazer algo que nós até então não fazíamos. Então é interessante que é como se rearranjasse o tabuleiro. Toda vez que faz um estudo, algo aprimorado, as peças podem mudar de lugar. E eu já deixei um apontamento embaixo que eu vou antecipar, é referente à impermanência. Essa é uma palavra muito utilizada na linhagem oriental de estudos e reflexões, a impermanência, que dentro do Espiritismo a gente chama de lei de destruição, junto com a lei de evolução, que é as coisas estão sempre se renovando. Então, eu sinto que quanto mais nós aprendemos a viver dentro da impermanência, estarmos habituados à destruição e à evolução, à renovação, mais facilmente vai ser o trabalho dentro da obra do Cristo, da obra da espiritualidade. Porque a gente está à disposição, a gente entra na reunião e se coloca à disposição. O que quiserem de mim, o que quiserem do grupo, estamos aqui dentro das nossas limitações, mas estamos aqui para fazer com o nosso amor, com a nossa fé raciocinada e essa dedicação, essa curiosidade. Então, embora o texto diga para grupos novos, eu sinto que nós estamos sempre nos renovando. Então, cabe a mensagem que nós vamos trazer aqui. É o seguinte: a natureza do trabalho pode variar bastante segundo os interesses e inclinações de seus componentes, especialmente daqueles que se dedicam à organização da equipe. Alguns grupos, desinteressados do aspecto prático, podem ser constituídos apenas de estudo teórico da doutrina. Também são válidos, é claro. Outros podem combinar o estudo teórico com a experimentação científica ou mediúnica. Este livro está voltado mais para esta última opção e é sobre ela que nos fixaremos. Eu destaquei aqui a experimentação mediúnica.
eu estou entendendo que o autor está querendo nos dizer nesse sentido de verificar as condições do grupo e o que é possível fazer. E aí estaria dentro do que nós estamos falando. Porque se a gente vai trabalhar com desobsessão, não dá para querer ficar simplesmente o tempo todo experimentando. A, a reunião ela vai assumindo um corpo, ela vai assumindo uma forma e o trabalho vai ganhando uma conotação. Eventualmente, alguns episódios acontecem que exige da gente um rearranjo e eventualmente a gente vai ter que testar, ver se dá certo ou não. E se der certo, ótimo. Se não der, tudo bem, vamos tentar de outro jeito. A gente se esforçou e errar faz parte. Mas é nesse sentido de que para nós fluirmos com a espiritualidade, a gente tem que estar sempre de olhos abertos e atentos para fazer verificação, para verificar, oferecer condições às pessoas que elas ofereçam aquilo que elas têm para fazer, para se doar. Então é nesse sentido que eu enxergo aqui a nossa experimentação mediúnica, mas sempre com responsabilidade, procurando enxergar o quanto a pessoa pode doar e o quanto ela tem condições de suportar a partir daquilo, porque é uma lei, né, uma regra que a gente observa que as nossas ações, sempre que a gente tenta avançar no bem, com a força que a gente vai, a sombra aplica a mesma força para tentar nos desestimular, nos enfraquecer e nos retirar do trabalho. Então, sempre que a gente procura dar um passo, também tem um rearranjo do outro lado das forças densas para tentar nos impedir. Então, é como jogar xadrez. A tarefa precisa ser desenvolvida com muita assiduidade e continuidade ininterrupta. Nem sempre estaremos fisicamente dispostos a ela, em virtude do cansaço, das lutas naturais da vida diária, do desgaste e das tensões provocadas pela atividade profissional, dos inconvenientes oriundos de pequenas indisposições orgânicas. Na verdade, assim, até comentam que isso é do corpo físico, de que ele quer preservar a energia. A gente tem a tendência de não querer se desgastar, de querer o cômodo, o confortável. E sendo essa uma sombra nossa, uma brecha, as forças contrárias vão fazer de tudo para que a gente dê vazão a essa necessidade do conforto. E de alguma forma, até um nível mental aí de ego, que ele sabe que vai ser desafiado, que nós seremos desafiados dentro do centro. Então também existe uma questão interna de, nossa, hoje eu quero descansar, hoje eu quero assistir, né, vamos falar um Netflix, hoje eu quero fazer qualquer outra coisa. Então essas armadilhas, elas sempre vão ser acionadas antes de um trabalho, no dia ou no dia anterior de um trabalho mediúnico. E no começo é a disciplina, mas se possível aliar a disciplina com o amor, com certeza vai diminuir essa brecha, essa armadilha vai se tornar menos acessível. Porque realmente quando a gente faz com amor ali, com entrega total, a gente passa por cima dos obstáculos. Então, é o que eu sinto na minha vida, assim, a maneira como o espiritismo e as reuniões mediúnicas entraram na minha vida. Mediúnicas e de estudo, né? A forma como o espiritismo entrou na minha vida foi assim, um impulso que realmente não deixa vir à tona esse desejo de descansar, de hoje não vou, não tem, felizmente isso não me pega, ao menos por enquanto. Sempre eu faço essa ressalva de ao menos por enquanto. O dia destinado à reunião exige renúncias diversas. Aqui a gente apaga. É dia de recolhimento íntimo
ao qual temos que nos habituar aos poucos. Então, na nossa reunião interna de reflexões, teve uma companheira nossa que ela faz um trabalho de sustentação muito bacana, ela atinge condições vibratórias, condições mentais ali de elevação, até porque tem muita prática de meditação, muito tempo na prática de yoga, então tem boas condições físicas e mentais para fazer uma sustentação e projetar energias muito boas no trabalho. E ela colocou para o grupo isso, falou, olha, em dia de reunião mediúnica, em dia de reunião do centro, eu me coloco desde muito antes à disposição do grupo. Então eu já vou entrando naquele clima e já tentando fazer ali o intercâmbio de energias com aquilo que eu desejo sentir, aquilo que eu desejo oferecer. Então, como se já tivesse tudo preparado para na hora que chega apenas se entregar para aquilo que já tinha sido construído mentalmente. Então foi um testemunho muito bacana, um compartilhamento muito legal, que vai justamente no sentido aqui do nosso texto. Da mesma forma, encontramo-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos. Vamos nos defrontar com espíritos desajustados que, no desespero em que se precipitaram, voltam-se contra nós, muitas vezes sem razão alguma, senão a de que estamos tentando despertá-los para a realidade extremamente dolorosa da qual se escondem aflitivamente. Só que é o tempo inteiro a gente percebe, né? Tanto que muitas vezes o espírito chega, bom, mas o que você tem a ver com isso? Isso não é do seu, né? Não é do seu interesse, não te interessa. E é nesse sentido que muitas vezes a coisa chega. E enquanto eu fazia a leitura, a imagem que me veio, que é algo muito humano e fácil de explicar, é a situação daquela pessoa que você vai tentar apartar uma briga e acaba levando ali um soco, um chute, um pontapé. Então, por vezes, o dialogador vai ser essa figura. Você está entrando no meio de uma situação e não importa, no estado de fúria, de vingança, de violência que o espírito está, ele não vai perceber. Enfim, você é a pessoa que está indo ali apartar a briga e vai levar. De algum modo você vai levar e às vezes pode ser que você apanhe da pessoa que foi pedir ajuda. Do encarnado, que, né, geralmente o encarnado que está ali em busca de uma assistência e pode ser que ele também seja a pessoa que desfira o golpe de alguma forma, alguma conduta, alguma coisa que venha a falar depois. E eu posso até dizer que acho que o que realmente dói e exige mais preparação da gente é ouvir do encarnado, porque a gente já espera do espírito que vem numa reunião de desobsessão que a gente já espera a agressão, mas a gente não espera a violência ou qualquer tipo de palavra, de conduta mais áspera de quem foi pedir ajuda dentro da casa. Isso eu acho que é mais difícil. Isso exige da gente uma preparação maior. E acredito que quem não passou por isso ainda vai passar. A responsabilidade é grande e sabemos disso. Encontraremos percalços e nos empenharemos em lutas renhidas pelo bem. Mesmo assim, desejamos o grupo. Aqui que está o que eu coloquei com relação a ter o amor aí na reunião mediúnica. É encontrar nas pessoas do grupo, na casa que você frequenta, se possível, né, e desejo que seja, encontrar realmente essa reunião, sabe? Conseguir fazer amigos, ter uma relação forte que dê prazer em ir à reunião mediúnica. Eu acho que se isso for possível, é um fermento aí para a nossa fé, para a nossa vontade de ir, que com certeza vai nos auxiliar a fugir da armadilha da preguiça, do desânimo. Então vamos seguir.
um pouco de humildade nos fará aqui um bem enorme. Não planejamos um grupo para reformar o mundo, nem para conquistar todos os grandes espíritos que se debatem nas sombras. Haveremos de nos preparar apenas para a nossa pequena oferenda. Os orientadores espirituais saberão o que fazer dela, porque muito melhor do que nós, estão em condições de avaliar nossas forças, recursos, possibilidades e intenções, bem como as nossas fraquezas. O planejamento é realizado no mundo espiritual. A nós, encarnados, caberá executá-lo dentro das suas limitações. Então, tem bastante coisa para a gente olhar e pensar neste ponto aqui, né? Primeiro fala da humildade no sentido de projetar a reunião mediúnica. Porque queira ou não, quando nós estamos ali no espaço, na casa, nós também somos espíritos e também estamos plasmando, estamos criando condições e irradiando ali energias. E essas energias, elas moldam o espaço. Então, se a espiritualidade que orienta a casa, ela está querendo nos levar para um caminho e a gente encarnado põe na cabeça que quer fazer outra coisa, nós realmente vamos estar começando a desvirtuar. E para tudo existe limite. É uma beira aí a indisciplina para com a espiritualidade. Então a questão da humildade, ela vem dentro disso que a gente falava de deixar fluir. O trabalho começa do lado de lá e ele se espelha, ele irradia aqui pra gente. Mas quem está na cabine de comando não somos nós. Eu acho que é muito importante a gente ter a maturidade de respeitar os limites das pessoas e organizar a agenda, as possibilidades das pessoas, nós fazermos essa análise dentro das nossas limitações, mas quem dita os rumos do trabalho é a espiritualidade. Então, posso dizer que assim, já tivemos, até por uma questão cultural do grupo, nós tivemos a programação de uma atividade X por algum período e aconteceram 2 encontros dentro dessa atividade X, mas diante das pessoas do grupo que tinham condições para oferecer comunicações e ajudas espirituais ali, resgates de maior monta, a própria espiritualidade deliberou que aquele trabalho espiritual ele não era pertinente para o momento, eles tinham para a gente uma proposta diferente. E tudo bem, nós simplesmente entendemos e passamos para o grupo que, olha, né, desejamos, até muito a pedido do grupo, a gente colocou a programação dessa atividade, mas não é o que a espiritualidade quer. Então tá tudo certo, a gente está para trabalhar em concurso ali com eles. E o nosso olhar ele vai ser sempre de cuidado com os extremos. Nós já falamos disso outras vezes e vou estar sempre repetindo isso. Existe uma linha entre aquilo que é o desafio, aquilo que é o novo e aquilo que é o esdrúxulo. Sempre que vier algo muito, muito diferente, algo que arrepia, que assusta, que causa uma estranheza tremenda, é um ponto de alerta. A gente não pode dizer que é uma obsessão coletiva que vai tentar pegar o grupo, a gente não pode afirmar enfaticamente, mas é um ponto de alerta. Então, relembrando, o planejamento é realizado no mundo espiritual. A nós, encarnados, caberá executá-lo dentro das nossas limitações. Resta o compromisso do amor fraterno, que não pode ser parcial, condicionado a meio coração reservado. Tem de ser total. E aqui é uma questão do próprio ser humano, a dificuldade de amar, de oferecer o amor. Porque, geralmente, quando a gente vê pessoas que, vamos falar o mais claro, né, anda com o freio de mão puxado.
é porque tem algum trauma, tem alguma questão ali, algum bloqueio que não sente condição de se doar integralmente porque existe o medo, o receio de se ferir. E aí a gente tem que lidar com a dor, né? Então, eventualmente, nós não damos tudo com medo de nos ferirmos. Essa regra, ela é utilizada nas relações humanas, e eu não vou entrar, né, nesse ponto. Mas na nossa relação com a espiritualidade, e vamos ser mais enfático ali, né, nessa relação de aprendizado com Jesus, o ferimento, a lesão, a agressão, ela é parte do processo. E porque muitas vezes nós enxergamos alguma ocorrência como uma dor, mas na verdade é o aprendizado. A dor, ela vem porque a gente não consegue assimilar, a gente não consegue compreender e trazer para dentro do coração a lei de destruição e a lei de evolução. Então a gente fica preso na destruição, naquilo que se foi, e não consegue enxergar aquilo que está vindo. Então, só posso falar aqui da nossa relação com a espiritualidade, e é nesse sentido. No campo mais do transpessoal, que a Joana de Ângeles trabalha muito, a autora espiritual Joana de Ângeles, é no sentido de deixar de ser, e o ser com S minúsculo, para ser com S maiúsculo, que é dar vazão para o nosso ser interior, para o nosso ser espiritual, o nosso self. Então, o nosso relacionamento com a espiritualidade, ele vai sempre nos propor o desapego. Os orientais trabalham mais esta palavra, o desapego, ou trabalhar aí o campo, lidar com as paixões, não trabalhar de maneira apaixonada, mas é o apegada, agarrada. Porque quando a gente faz isso, se a gente perde, se acontece qualquer coisa, nós sofremos. Então é a lição que, com outras línguas, ela vem nos ensinar nesse mesmo caminho. Então, o nosso compromisso com a espiritualidade tem que ser total, e a gente saber que eventuais perdas, eventuais ocorrências, quando se trata de questões espirituais, vou ficar só nisso, não vou falar de outras coisas. Se nós confiamos no grupo, se nós confiamos nos resultados, nos frutos que o grupo está oferecendo, então vamos ter essa confiança de que é para o bem. É pela árvore pelo fruto, né, que se conhece a árvore. Então, vamos ter esse olhar. eu fiz uma pequena confusão mental, peço desculpas, mas vamos seguir aqui. Compromisso do amor fraterno. Começa com o relacionamento entre os componentes do grupo, que precisa apoiar-se no perfeito entrosamento emocional de todos, para o que, obviamente, é indispensável que todos se estimem e respeitem. Então, a nossa vinculação com a espiritualidade, a qualidade do nosso vínculo espiritual, ela começa na qualidade do vínculo entre os encarnados, porque ali a gente forma uma corrente. Se entre os componentes do grupo nós não conseguimos a afinidade a ponto de parecer em alguns momentos que somos uma só pessoa, vai ser muito difícil para a espiritualidade fazer o trabalho. É claro que eles fazem, só que dentro das possibilidades e limitações do grupo. Então, o grande exercício para um grupo, no meu modo de ver, é estabelecer a afinidade. Uma vez que a gente está no propósito ali do amor e com lucidez, com a fé raciocinada, aquilo ganha corpo de uma forma que é como se o grupo se tornasse uma entidade, um ser maior, e as coisas vão chegando e a gente vai processando, enfim, é muito interessante o mecanismo. É indispensável que todos se estimem e se respeitem. Sem isso, impraticável seria doar o amor de que necessitam os irmãos desencarnados que nos procurarem, movidos pela esperança secreta
de que os conquistemos para as alegrias do amor fraterno. Aqui tem uma coisa bem curiosa, e a gente teve um diálogo recente a respeito disso, que o espírito chegou e assim, bem na situação de opositor, mas ele já vinha nos acompanhando há algum tempo, então ele sustentava a um nível mais externo essa condição de opositor, embora já não com a mesma força e violência. Só que no íntimo daquele espírito deu para sentir, e isso foi externalizado ali no diálogo, que no íntimo ele estava curioso e ele já queria começar a entender, e ele queria começar a compreender quem nós éramos, o que nós fazíamos. Então, a curiosidade dele foi o ponto-chave para a gente promover ali a agregação, a transmutação das energias e afinar ele com o grupo dentro das possibilidades. E ele passa a frequentar e a se afinar e se moldar dentro de uma nova proposta espiritual. Mas achei legal aqui, justamente falar disso, essa esperança secreta de que os conquistemos para as alegrias do amor fraterno. É nessa oportunidade que se renovará em todos os encontros que colocaremos em prática aquele sábio ensino de Jesus que nos recomenda amar os nossos inimigos. Inimigo, eu vou fazer uma ressalva breve, ela é uma palavra que, dependendo de como a gente vai passando a conduzir a reunião mediúnica e a compreender, inimigo é uma palavra que já não cabe, no meu modo de ver. Nós podemos colocar que são forças que estão trabalhando de maneira diferente, outros perfis de trabalho, outros modos de pensar, mas se a gente chama de inimigo, nós começamos a partir do pressuposto de que a gente está certo e o espírito está errado. É claro que por uma questão de oportunidade, você está numa casa espírita, a gente acredita estar numa situação boa. Porém, nós não podemos ter a postura arrogante de acreditar que se acontecesse conosco as coisas que aconteceram com aquele espírito, que a gente não estaria igual ou pior que ele. Então, eu não acho bacana usar a palavra inimigo, porque ninguém garante que eu, você, qualquer um de nós não faria coisa pior do que ele está fazendo se tivesse acontecido com ele, conosco aquilo que aconteceu com ele. Então, aí que vem uma grande questão da compaixão, de manter aí a humildade, a empatia. E não vamos riscar essa palavra inimigo, ela não cabe aqui pra gente. Muitos espíritos em doloroso estado de desajuste emocional se apresentarão diante de nós como verdadeiros inimigos. Aqui tudo bem, eles se apresentarão como inimigos, mas a gente não os chamará de inimigos. Irritados, agressivos, a se debaterem ou xingarem em voz alta, indignado com a nossa interferência em seus afazeres. Aqui é um desdobramento. No momento anterior eu tinha falado como se fosse aquela briga de rua que você vai apartar. Tem esse caso, mas também tem o caso em que a pessoa está construindo, a pessoa ou o espírito, ele está fazendo ali a obra dele, tentando destruir alguém, destruir algo, e você vai imbuído ali da intuição, com a espiritualidade, você mexe naquilo, você desfaz, você transmuta as energias, e o que era para ser doloroso, o que era para fazer muito mal, muda ou simplesmente desaparece. Então é como se a gente pegasse o quadro de um autor famoso e na frente dele você destruísse a obra dele. É uma questão do ego, do íntimo, ele vai se sentir ofendido, porque ele aposta as energias dele naquilo, ele acha que ele está certo fazendo aquilo, e você foi e simplesmente desfez tudo. Então, é isso que a gente vai esperar. Esse é o cenário que desenrola no campo psíquico do espírito.
sem aquele amor incondicional que nos recomendava o Cristo, como iremos oferecer-lhes a segurança da compreensão e da tolerância de que tanto necessitam? Não é fácil. Não é fácil. A questão aí do amor, ela nos vem muito como quase um colete à prova de balas, para a gente conseguir manter a razão lúcida enquanto somos ali atacados com palavras, com energias. Então o amor é o nosso escudo para que a gente consiga buscar ali alguma lucidez e continuar a conversa com o Espírito. Eu acredito que para este encontro nós cumprimos o nosso propósito. O próximo vídeo vai tratar da parte do livro em que ele já começa a falar sobre o local e horário da reunião mediúnica. Então acredito que cabe aqui um recorte, até porque atingimos 45 minutos desse vídeo e é o tempo que eu senti que seria importante a gente utilizar. Então vamos fazer a nossa pausa e nos encontramos no próximo vídeo, dando continuidade aos estudos e reflexões. E reforço que se esse estudo, se nossos vídeos estão servindo de alguma maneira, se você acha que pode servir para outras pessoas que estão em um momento interessante, um momento parecido, fica a opção de compartilhar, de ajudar a divulgar, se for do seu coração, do seu desejo. Mas o meu desejo sincero é que nos transforme, assim como o estudo vem para mim com muitas intuições e me ajuda a crescer, e eu sempre ouço e vejo de novo após a gravação, para conseguir reter aquilo que veio através de mim. É o que eu realmente espero para todas as pessoas, que ajude um pouquinho. Sinto que é mais para a gente aprender a se conectar com a espiritualidade do que propriamente para nós acharmos que sabemos alguma coisa, só para facilitar o trabalho do outro lado. Então, fica o meu agradecimento e até o próximo vídeo.